Eu quero, nessa manhã, compartilhar o texto sagrado com os irmãos de João, Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 ao verso 18. E quero falar sobre 13 verdades sobre Jesus nesse texto. O texto é essencialmente sobre Cristo. O texto fala essencialmente sobre Jesus. E eu quero tirar dele 13 verdades para nós sobre a pessoa de Jesus. Vai ser uma caminhada dura, longa, penosa, mas maravilhosa, tá bom? Então eu peço para você aí, dá uma cutucada no seu irmão aí, afasta esse friozinho, né? Estica os braços aí, e a gente vai falar sobre esse texto. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, 13 verdades sobre Jesus. A palavra tornou-se carne. Diz assim o texto sagrado: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus Filho, o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém. Deus nosso Pai, acalma meu coração para que eu possa comunicar aquilo que o Senhor já comunicou para o meu coração e que tanto me deixa extasiado diante de Ti. Que essa mensagem, Senhor, que Tua palavra seja viva mais uma vez, que encha o nosso coração de alegria e de verdade, de certeza, que expanda os horizontes da nossa mente, que abra, Senhor Deus, uma nova janela para a vida abundante que o Senhor nos deu. Em nome de Cristo, para a Tua glória eu oro. Amém. Amém. 13 verdades sobre Jesus. Primeira verdade. Jesus é o Verbo. No princípio era aquele que é
o verbo ou o que é a palavra. A tradução aqui, meus irmãos, a palavra usada aqui é logos. E é impossível descrever o que João está falando. João está falando assim, no princípio era aquele que é a palavra. 500 anos antes de Cristo, os filósofos começaram a usar essa expressão logos para tentar explicar de alguma forma quem é que tinha dado origem ao universo. Eles diziam que esse logos seria uma força racional e criativa que daria forma a todas as coisas. E aí vários filósofos, entre eles o Heráclito, que foi o primeiro a usar essa expressão, para o Heráclito, que foi esse primeiro filósofo, ele dizia que o logos era que dava conexão entre o discurso racional e a estrutura racional do mundo. O logos era aquele que fez o mundo vir a existir e que dava lógica, que dava sentido a esse universo todo. E depois de Heráclito vieram muitos outros, tentando explicar, tentando traduzir o que seria essa força criativa de todas as coisas. E João está dizendo, no princípio, assim como em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isso que diz Gênesis 1:1? Você tem sua Bíblia aí? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. João está dizendo, no princípio, o verbo já existia, e ele era essa palavra criadora. Esse verbo é o criador de todas as coisas. É o próprio Deus que sempre existiu e que deu vida e ordem a todas as coisas. Agora, em termos práticos, meus irmãos, a cada verdade eu quero aplicar uma lição prática para nós. O que é bem difícil nesse texto. Em termos práticos, o que isso diz para nós? O que isso deve mudar em nós? O que isso deve nos dizer? Em termos práticos, isso deve dizer para nós que Jesus pode e sacia o maior desejo da humanidade, que é o desejo de conhecer a origem da vida e do universo. Recentemente, aquele cientista inglês, me fugiu o nome dele aqui agora, o Stephen Hawking, faleceu. E a contribuição dele, a contribuição científica dele foi dar assim, elementos e dar densidade, dar instrumentos para que um dia alguém, a partir do trabalho dele, conseguisse provar a existência do universo. Como é que tudo nesse mundo veio a existir? Como é que a vida nesse mundo veio a existir? Então João está dizendo assim, a vida não veio a existir, a vida sempre existiu. E esse mundo que nós temos, ele foi simplesmente criado através do poder desta palavra, do poder da palavra do Logos, e o Logos é o Filho de Deus, e o Logos é Jesus. Não precisa mais perguntar quem criou o mundo. Jesus é o Criador do mundo. A segunda verdade está aí na segunda parte do verso 1 e do verso 2. Olha aí, não perca sua Bíblia de vista hoje. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Jesus é Deus, é a segunda verdade desse texto. Jesus é o verbo criador e agora está dizendo que esse verbo criador é o próprio Deus. Esse verbo criador é Deus, esse verbo criador estava intimamente ligado a Deus, e toda a Escritura, e especialmente o Antigo Testamento, e a forma gramatical, a forma como isso foi escrito, diz que Deus não era um, Deus era uma comunidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus é Deus. Jesus não foi um simples homem. Jesus não é um homem sábio, Jesus não é uma figura histórica, Jesus não nasceu por acaso, Jesus não foi uma figura que mudou o mundo, simplesmente. Não, Jesus é Deus. E aí Jesus vai perguntar, quem diz os homens que eu sou? E o Pedro rapidamente diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há dúvida de que você é o Filho de Deus. Você não é apenas um homem poderoso, você não é apenas um
um mestre sábio, você não é apenas alguém que faz a bondade a outro ser humano, você é o Filho de Deus, você é Deus aqui na frente de nós. É isso que o Pedro disse. É isso que o Pedro enxergou e Jesus assim, muito bem, Pedro. Não foi a sua inteligência, a sua capacidade de entender que te revelou isso. Foi Deus quem revelou isso a você. Em termos práticos, o que isso quer nos dizer, meus irmãos? O que isso tem a nos ensinar? Essa verdade que Jesus é Deus deve nos fazer reconhecer a grandeza do amor de Deus ao enviar seu Filho ao mundo. João 3,16, nas palavras de Jesus, nesse mesmo evangelho, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Não é possível que Deus tenha se manifestado aqui, Deus tenha vindo a este mundo e se oferecido a você, e você não perceba, e você não reconheça, e os homens ignorem, e os homens façam vistas grossas a esse gesto do amor de Deus. O que é a igreja? A igreja é a comunidade daqueles que reconheceram que Jesus Cristo é Deus. Irmãos, você escuta todos os dias, em todo lugar, na televisão, e às vezes até os repórteres essa semana, às vezes eu vi alguns repórteres deixando escapar assim, ai, graças a Deus não aconteceu nada. Não, mas nós estamos aqui e tal e tal. Eu falo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É muito interessante você perceber que entre esse Deus, dos graças a Deus, e a pessoa de Jesus há uma distância enorme. Porque acho que a humanidade inteira crê em Deus. Mas pouca parte da humanidade acredita que Jesus é Deus. Que Jesus é a exata expressão de Deus. E que Jesus é o Criador de todo o universo. E que nele habita toda a plenitude de Deus. E que Ele é o sustentador e mantenedor de todas as coisas no universo. Isso já é uma outra história. Essa segunda verdade deve nos fazer reconhecer a grandeza do gesto, a grandeza do amor de Deus ao enviar seu Filho ao mundo. Terceira verdade sobre Jesus, nesse texto de João. Jesus é o Criador do universo. Jesus é Deus e Jesus é o Criador do universo. É o que diz o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nesse sentido, Cristo é o Deus Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito aconteceu, se fez. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. As trevas ou a escuridão que não venceram Jesus e que não podem vencê-lo, diz respeito à cegueira e à decadência moral em que nos encontramos como seres humanos. Veja só. Nós não sabemos o que é melhor para nós, como seres humanos. Nós não sabemos o que é justo. Nós não sabemos o que é digno. Nós não sabemos o que é real. Nós não sabemos o que de fato tem valor e o que não tem valor. Nós não sabemos o que é luz, o que é trevas. Nós não temos condições de discernir as coisas. É a luz de Cristo, é essa luz de Jesus, essa luz que brilha, que brilhou através de Jesus, é a luz dele que nos fez reconhecer o que é verdade e o que não é. Eu queria que você pensasse por um instante. Irmãos, às vezes nós brasileiros, aliás, às vezes não, quase cotidianamente, e agora muito mais, a gente diz assim, esse país não presta. Os nossos governantes são uma droga, nós somos reféns da classe política, eles nos roubam, eles nos exploram. E o sentimento de exploração
ele está criando só amargura, está criando só revolta, está criando só, né, assim, uma vontade de explodir, de reagir com ira, com indignação, e que se dane mesmo. Nós temos que fazer alguma coisa mesmo, quebra tudo mesmo, mata mesmo. E esse sentimento, ele tem tomado também o coração de nós, filhos de Deus. E o que é mais louco nisso, é que as Escrituras nos ensinam a pensar. As Escrituras nos ensinam a discernir o erro, o certo do errado, o justo do injusto. As Escrituras nos ensinam a enxergar as trevas e a luz, a maldade e a bondade. As Escrituras nos ensinam que caminho tomar. E agora parece que a gente esqueceu tudo. E a gente acha que nós, seres humanos, ou nós, temos que encontrar em nós mesmos uma forma de justiça que sobrepuja toda essa injustiça que nós estamos sofrendo. Nós precisamos descobrir por nós mesmos uma forma de conter esse mal, de conter essas trevas. O que João está dizendo é, as trevas não derrotaram a Cristo. A luz de Cristo afasta as trevas. É isso que João está falando. Não é a força da igreja. Não é o raciocínio da igreja. Não é um presidente crente. Não é um sistema religioso. Irmãos, qualquer sistema, o ser humano está fadado à desgraça, porque ele não tem luz própria, ele vive nas trevas, ele é merecedor disso, dessa vida desgraçada. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não conseguiríamos enxergar nem os nossos pecados. E como é que enxergando os nossos pecados e as nossas fraquezas, nós não conseguimos enxergar os pecados dos políticos brasileiros? Isso deveria nos levar à oração. Isso nos deveria levar a dizer assim, Deus tem misericórdia deles como o Senhor teve misericórdia de mim. Quem de nós é melhor do que esses homens, meus irmãos? Que justiça nós temos por nós mesmos? Essa quinta verdade deve, em termos práticos, nos livrar da ignorância e do domínio do mal. O povo brasileiro está sob o domínio do mal porque é ignorante. E essa ignorância diz respeito a conhecer a verdade, e a verdade os libertará. Poderíamos ser o país de primeiro mundo, que todo mundo gostaria. Poderíamos ter as melhores escolas. Poderíamos ter os melhores empregos, os melhores planos de saúde, as melhores estradas, as melhores ferrovias. Poderíamos ter os melhores cientistas, poderíamos ter tudo isso. Mas se nós não tivéssemos a luz de Jesus, se nós não reconhecêssemos que de fato só Ele sabe, só Ele é justo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, seríamos miseráveis do mesmo jeito. Morreríamos miseráveis da mesma forma. Não podemos confundir progresso social com condição espiritual. Não podemos confundir isso. Bom, é isso. Sexta verdade, eu tenho 13, preciso correr, senão não consigo terminar. Sexta verdade, está aí do verso 6 ao verso 9. Jesus é a verdadeira luz. Surgiu um homem enviado por Deus, verso 6 até o verso 9, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar da luz, a fim de que, por meio dele, por meio de João, todos os homens crescem na luz.
Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João está dizendo, Jesus é a verdadeira luz. Irmãos, João não queria ser comparado com a luz. Eu não sou a luz, por favor, não me comparem com a luz. Eu só vim dar testemunho da luz. Eu só vim dizer quem é a luz. Eu só vim dizer, este é a luz. Aqui está a luz. Essa luz é a verdade. Eu não sou a verdade. Eu não sou a luz. Ele é a luz. Ele é a verdade. O problema é quando nós achamos que nós temos a verdade. Nós somos portadores da luz e então nós falamos em nome da luz. O João fala, não vamos confundir as coisas. Veio um homem que é considerado pelo próprio Jesus o maior dos profetas. Eu acho que isso não é pouca coisa. Ele veio testemunhar, ele veio testificar acerca da luz. A fim de que, com a intenção de que por meio dele todos os homens crescem nessa luz. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, deixa eu dizer uma coisa sobre essa sexta verdade. Jesus é a verdadeira luz. Existem muitas luzes no mundo. Os irmãos sabem quais são? O que é uma luz? O que são luzes? Jesus é a verdadeira luz. O que é uma luz? O que o João está dizendo? Existem muitas luzes. Luz são ideias a respeito das coisas. Luz são filosofias que dizem para você, ou que se pretendem dizer, o que é certo e o que é errado. O que você deve fazer, o que não deve fazer, e por que deve fazer, por que não deve fazer. Luz são filosofias de vida. Tudo isso são luzes, e as pessoas e os homens, e muitas vezes os homens bem inteligentes, os homens poderosos, eles então se sentem portadores de uma luz, portadores de verdades, portadores de uma sabedoria. O João está se propondo a afirmar que a verdadeira luz que vai conduzir as pessoas pela vida é apenas a luz de Cristo. A luz de Cristo é a luz que é verdadeira. As outras luzes não são verdadeiras, não são completas. As outras luzes não são autossuficientes. As outras luzes não sabem como é que os homens precisam viver, o que é melhor para os homens. Então eu por um instante pensei assim, se a Bíblia diz que você deve fazer isso, se você entendeu que Deus quer que você faça isso, não faça outra coisa a não ser isso. Porque você pode não entender, você pode achar que isso não é luz, que isso está errado, que isso não está certo. Não, está certo. Porque a verdadeira luz é Jesus. O que você ver Jesus fazendo, pode ter certeza que você pode fazer, porque vai dar certo. Porque Ele é a única luz que é verdade. Eu não sou a verdade. Eu não sei a verdade. Eu não tenho a luz. Jesus é a luz. Veja só. Existe uma verdade, bom, sobre verdades, né? Está cheio de verdades por aí. O comunismo se propõe a ser uma luz. Tem um tanto de ismos aí, né? Está cheio de filosofias de vida que se propõem a ser a verdade. Agora, tem uma coisa, meus irmãos, que eu quero só alertar vocês. Eu sei que vocês já sabem, mas eu quero fazer questão de alertá-los. Que é o seguinte. Tem uma luz que está dizendo que não existe verdade. Entre nós aqui, 98% desse auditório vai dizer assim, claro que existe verdade. Jesus é a verdade. Eu sei que é verdade porque minha mãe me ensinou o certo e o errado.
E isso é certo e isso é errado. E a Bíblia diz que isso é certo e a Bíblia diz que isso é errado. Só que tem uma luz que diz assim, não existe mais verdade. Essa luz se chama relativismo. Então, dizer que Jesus é a verdadeira luz não faz nenhum sentido para a geração dos nossos filhos e netos. Porque para eles não tem verdade. Então, se não tem verdade, como é que Jesus pode ser a verdadeira luz? Existem muitas luzes. Cada um acende a luz que quiser. Cada um pensa o que quiser. Cada um faz o que quiser. Você é sua própria luz. Cada cabeça é sua lâmpada. Deixe Jesus de lado. Não, porque não existe mais verdade. Não, pai, isso é relativo. Para o Senhor é assim. Mas para essas pessoas não é assim. Isso era verdade no seu tempo. Nesse tempo, não é mais assim. Então, que luz é essa? É a luz que diz que todo mundo tem luz. Em termos práticos, dizer que Jesus é a verdadeira luz deve nos fazer perceber o quanto eu e você precisamos de Cristo para poder ver a realidade e manter a nossa sanidade mental. Porque a gente vive tempos de enlouquecer. E se a gente não olhar para esse mundo com a luz de Jesus sobre nós, a gente enlouquece. A gente perde o rumo, perde o chão. Tem muitas luzes, tem muitas vozes, tem muitas verdades. E bater o pé e dizer assim, não, eu vou crer, eu vou valorizar, eu vou conhecer, eu vou amar uma luz, uma verdade. Eu vou amar Jesus. Jesus é só um... meu. Quem é Jesus? Entende isso? Sétima verdade sobre Jesus nesse texto, verso 10 e verso 11. Aquele que é a palavra está no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A sétima verdade sobre Jesus, são só 13, irmãos, estamos já passando da metade aí. Jesus é Deus Criador e está presente no mundo. Jesus é o Deus Criador e está presente no mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo. Ele criou o mundo, mas o mundo não consegue vê-lo. O mundo não consegue enxergá-lo. O verbo receber aqui significa aceitar de bom grado. O mundo não o reconheceu. Reconhecer, ou o mundo não o recebeu, significa assim, não, você não é quem você pensa ser. Você não é quem você diz ser. Você não é Deus encarnado. Você não é Deus encarnado. O mundo não reconhece isso. O mundo não afirma isso. E é interessante isso, porque o Apocalipse vai dizer assim, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas por que isso? Porque veja, se o autor do universo decidiu encarnar em Jesus, decidiu se expor, se aproximar de nós, viver entre nós, se sacrificar por nós, manifestar a sua luz, sustentar a nossa vida. Se Deus decidiu se aproximar de nós, nenhum ser humano vai poder negar isso. Nenhum ser humano vai poder dizer assim, eu me enganei a seu respeito. Não, você vai ter que se dobrar e você vai ter que dobrar o seu joelho e dizer assim, Jesus Cristo,
de fato é o Senhor. Nem que seja para sua condenação, nem que você já esteja condenado, toda língua, todo joelho, não vai ficar um ego em pé. Nenhum ego vai ficar em pé. Você pode morrer. Depois de morto você vai ser trazido à vida e a presença do juiz vai dizer assim, agora você se dobra a sua língua, dobra o seu joelho e confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é Senhor do universo. Isso não vai ficar indiferente. O mundo é indiferente, dá as costas ao amor de Deus. Mas esse gesto vai custar caro. Isso não vai ficar barato. Um dia, todo joelho vai se dobrar. Alguns vão se dobrar com prazer. Alguns já vão estar dobrados. Algumas línguas já teriam confessado, já vão ter confessado. Mas toda língua vai confessar. Não interessa quem você é. Não interessa a escolha que você fez. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, o apóstolo Paulo diz, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens não têm desculpa, porque tendo conhecido a Deus através das coisas que Deus criou, eles não glorificaram Deus como Deus, nem lhe renderam graças. Os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Sabe, irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é apreciador de grandes obras de arte? Por exemplo, você gosta de música, Chico? Fala uma música que você gosta. Não, não é de crente não. Música é música, sim, qualquer música. Chorinho, né? Então, irmãos, quanta beleza há nesse mundo. Quanta poesia há nesse mundo. Eu recebi um videozinho daquele garoto, o Pequeno Príncipe, sabe? Eu chorei com aquele videozinho. Que coisa mais linda aquilo. Ele conta que ele recebeu forças e a vida é mais legal, e eu consigo perdoar, eu consigo aceitar as circunstâncias, eu preciso crer, tal e tal. Que videozinho lindo aquele. Quantas canções, quantas pinturas, quantos poemas, quantos romances, quantos filmes, quantas músicas. Quanta coisa linda há nesse mundo, não é verdade? Só que, lamentavelmente, a maioria delas omite aquele que criou todas essas belezas e omite a presença de Deus. Às vezes é lamentável, porque você escuta uma música e você fala, meu, que música linda. Mas ela não diz assim, olha, essa beleza é dádiva do Criador. E a gente que conhece o Criador fala, cara, esse cara é bacana isso. Eu gosto desse cara aí. Olha que coisa bacana. Só que ele não confessa o Criador. Entende isso? É uma coisa estúpida. É injusto isso. Nós cristãos, filhos de Deus, sabemos que o Deus da salvação é o Deus da criação. Eu posso ver uma obra criada por um ser humano e posso dizer assim, nossa, que coisa linda que Deus fez. Não, mas não foi Deus, foi o Zeca Pagodinho. Você não entendeu nada. Ele não sabe que esse talento que Deus deu para ele, não o talento de chapar o coco, mas o talento de compor, é fruto da graça de um Deus criador. Porque os irmãos acham quem é que criou ele. Se ele reconhece isso ou não, aí é outro problema. O que essa verdade, em termos práticos, deve nos fazer entender? Essa verdade deve nos fazer reconhecer a presença de Jesus como o Deus Criador e Salvador do mundo. O Deus de todas as coisas. A Bíblia fala que tudo existe e é mantido nele.
todas as coisas são para a glória dele. E se essas coisas que as pessoas fazem não é para a glória de Deus, bom, então essas coisas, essas pessoas, elas rejeitaram a bondade do Criador. Elas deram as costas ao Criador. E esse Criador não é um Criador genérico. É o Filho de Deus, encarnado em Jesus de Nazaré. Oitava verdade, versículo 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Chico, por favor, pega a nova versão internacional, a mensagem na minha pasta e abre aí o verso 12 para a gente ouvir. Contudo, vou ler novamente o verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O termo nome aqui, meus irmãos, veja só, aos que creram em seu nome, não é só para identificar quem é Jesus, não é uma maneira de identificar Jesus, o nome de Jesus, mas é uma maneira de dizer aos que creram no que o nome de Jesus representa. Lembra aquela canção? No nome de Jesus. É poderoso, é sobre todos, o nome de Jesus a salvação. Não há outro nome no céu, na terra, pelo qual devamos ser salvos. Então, o João está dizendo que Jesus nos dá o direito de sermos filhos de Deus. O nome de Jesus, o que representa esse nome, Jesus significa o Senhor é a salvação. Lê para nós aí, Chico, o verso 12. Volta só um pouquinho, ele fala assim, adorei essa expressão assim, aqueles que... lê novamente. Isso. Para aí. Eu acredito nele de verdade. Eu acredito que o que ele afirmou ser, ele era. E quando Jesus falou assim, ó, se vocês não estão acreditando, pode ir embora. Não, 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 não. Acabei de mudar de ideia. Só tu tem as palavras de vida eterna. Você é mesmo o Filho de Deus. Você é mesmo o Messias de Deus. Você é mesmo o Deus encarnado. Agora você escolhe se você vai acreditar nisso ou não vai acreditar nisso. Aos que escolheram isso, aos que escolheram acreditar que ele era de fato quem ele dizia ser, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Veja, ao crer que Jesus é o Verbo, a luz e a vida, o Cristo, o Filho de Deus, a gente adquire o direito legal de assumir a nossa posição de filhos de Deus. Eu posso ser filho de Deus, eu tenho o direito de ser filho de Deus, porque eu acredito em Deus, eu acredito que Deus, em Jesus, me salvou, me deu acesso a Ele, o mérito é dele, o amor é dele, e é por causa dele que eu posso ter esse direito de ser filho de Deus. Não é pelo que eu faço, não é pelo meu merecimento. Nenhum de nós era filho de Deus, na verdade, meus irmãos. Paulo vai dizer, éramos por natureza filhos da ira, como todas as pessoas também são filhos da ira. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, diz o apóstolo Paulo, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ninguém pode nos acusar mais. Somos filhos de Deus e ponto. Em termos práticos, essa verdade diz o que para nós? Essa verdade deve libertar você do medo de ser condenado e deve nos fazer pessoas mais humildes e pessoas eternamente gratas a Deus por tão grande salvação. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
A nona verdade diz que Jesus torna possível nascermos de Deus. Esse novo nascimento é espiritual. Nós nascemos uma vez biologicamente, fruto da relação de nosso pai com nossa mãe, mas agora João está falando que nós não nascemos por esses laços de consanguinidade. Nós não fomos gerados pela vontade humana. Nós não fomos gerados pela vontade da nossa carne, pela nossa força de vontade. Esse novo nascimento é uma obra feita exclusivamente por Deus e somente por Deus. E esse novo nascimento, essa nova identidade, ela é um dom que a gente recebe gratuitamente de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não são vocês que fazem isso. É dom de Deus, é presente exclusivo de Deus. Não vem das obras, não vem do que você possa fazer, para que ninguém se glorie disso. Em termos práticos, dizer que Jesus torna possível nascermos de Deus deve mudar a nossa identidade. Eu não preciso mais provar que eu sou o que eu gostaria de ser. Eu sou o que sou. Deus me ama como sou. E se Deus me amou, por que eu estou tão preocupado com o que as pessoas pensam de mim? Por que eu estou tão aborrecido do jeito com quem eu sou, se Deus me ama como sou? Jesus nos fez nascer de novo, não da nossa vontade, mas da vontade de Deus nós nascemos. 10ª verdade, só falta 3 agora. Jesus é a manifestação material de Deus. Verso 14, parte A. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus é a manifestação material de Deus. Isso é uma grande verdade, meus irmãos. O verbo aqui, logos, aquele que sempre existiu, se fez uma ação concreta, ginomai, e se transformou em carne, sax, e habitou entre nós. O verso 1, meus irmãos, fala da natureza divina e eterna de Cristo. O princípio era aquele que é a palavra, essa palavra estava com Deus no princípio, ele estava com Deus no princípio. Mas agora, no verso 14, está dizendo, aquele que é a palavra, essa mesma palavra que estava com Deus e era Deus e que fez todas as coisas, essa mesma palavra encarnou. Essa mesma palavra tornou-se carne, tornou-se corpo, tornou-se músculos, tornou-se um ser vivente. Jesus é a manifestação material desse logos, dessa palavra pré-existente. O Filho de Deus, que existia desde a eternidade, por um tempo abre mão de seu estado eterno e imortal, abre mão da sua condição divina e fez-se homem. Filipenses 2, de 5 a 9, o apóstolo Paulo vai dizer que, irmãos, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mesmo sendo Deus, abriu mão da sua divindade. Se fez homem. E como homem se fez servo. E como servo, aceitou sofrer. Deixou a sua grandeza. E se pôs à disposição de nós. Ele abre mão do seu estado eterno. Ele se torna um ser humano. Isso quer dizer que Deus, Senhor do universo, Senhor da vida, sempre existente, agora estava limitado pelo tempo, pelo espaço, estava sujeito à dor, à fome, ao frio, à traição, aos socos, aos cuspes, a ser espancado. O Senhor do universo estava disponível para ser desprezado. Manda matar, você é Deus, cara, você está louco. Quem você pensa que é para perdoar pecados? Você está endemoniado. Só Deus pode perdoar pecados. Deus se torna um ser humano.
Em termos práticos, o que essa verdade deve fazer para nós, deve trazer para nós? Em termos práticos, esta verdade deve nos levar a agir da mesma maneira que Cristo Jesus agiu. Eu fico pensando assim, né? Lembra aquela Jesus na cruz? E a conversa dele? Fala assim, pô, você não é o filho de Deus? Tu não falou que era Deus, mano? Então desce daí, dá uma ordem aí que o bagulho resolve esse problema. Você não precisa ficar se expondo. Você não precisa ficar sofrendo na mão dos outros. Você é maior do que os outros. Você tem poder. É. Deus fala, sim, é verdade. Eu podia mesmo dar uma palavra e milhares de anjos apareceriam agora. Mas eu decidi obedecer a Deus. Eu decidi deixar que as pessoas escolhessem, sem que eu forçasse a vida delas. Eu podia impor meu amor a você, mas eu não vou impor. Muito bem, vamos então. Nossa, até me perdi já, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Onde é que a gente estava? 11ª? 12ª. Jesus, a 11ª não foi ainda? Agora, a 11ª. Jesus é a manifestação da glória de Deus. A parte B do verso 14. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a manifestação da glória de Deus. Jesus é totalmente divino e fez-se totalmente humano. E na forma humana, manifestou a face divina, a natureza divina, a vontade divina, o caráter de Deus. E João está dizendo que essa face é de graça e de verdade, essencialmente. Saber que quando Deus se revelou a nós em Jesus, deve nos levar a não ter medo de Deus. Deve nos atrair por sua bondade e graça. Deve nos fazer desejar conhecê-lo ainda mais. 12ª verdade. Jesus é a plenitude que nos concede graça sobre graça. João, verso 15 a 17, dá testemunho dele e exclama: esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. A 12ª verdade é que Jesus é a plenitude que nos concede graça sobre graça. A expressão graça sobre graça aqui, meus irmãos, significa várias manifestações da graça. Moisés e o povo de Deus falam: Senhor, o Senhor já tem nos agraciado, mas nós precisamos de mais graça ainda. Essa graça, nós precisamos de outras graças, porque é só a tua graça que nos faz, continuar vivos. João está afirmando que a plenitude de Cristo, a integridade, a inteireza de Cristo, a vida de Cristo, que é totalmente superior a Moisés, é uma natureza que nos oferece graça e mais graça. O coração de Deus é um coração cheio de graça, pleno em nos agraciar, em nos receber, em nos acolher, em nos abençoar. Em termos práticos, a gente pode confiar que encontraremos graça e não juízo de Deus à nossa disposição em momentos de dificuldade. Diz o texto de Hebreus 6:16. Encontraremos graça no tempo da nossa dificuldade. Se pedimos a graça de Deus, se recorremos à graça de Deus, encontraremos graça. Não precisamos mais ter medo de encontrar o juízo de Deus, uma vez que Jesus foi o perfeito sacrifício por nós. E a 13ª verdade, correndo aqui, Jesus permite que saibamos quem Deus é. João está dizendo aí no verso 18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai
o tornou conhecido. Jesus permite que saibamos quem é Deus. É verdade que hoje não podemos ver Jesus, não é mesmo? Naquele tempo poderíamos vê-lo. Porém, nós o conhecemos pela sua palavra, pelo seu Espírito e pela verdade. E assim como Pedro afirma, mesmo que a gente não tenha visto o Senhor, nós o amamos, com um amor e uma alegria indizível, o apóstolo fala. O Filho unigênito que está no seio do Pai nos fez conhecer a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus nos fez saber quem é Deus, porque Jesus também é Deus. Em termos práticos, o que isso deve revelar ao nosso coração? Deve revelar que o desejo do coração de Deus é ter comunhão conosco. Jesus se revelou, Jesus veio até nós, não fomos nós que fomos até Ele. É Ele que quis vir até nós, é Ele que se deu a conhecer a nós. Isso diz que o Senhor quer comunhão conosco. Eu quero convidar você ao texto de Lucas 22 e nós vamos tomar a ceia do Senhor com base nesse mesmo convite, nessa mesma verdade de que Jesus nos permite conhecer a Deus. Lucas 22, o verso 14 ao verso 16. Vou convidar os músicos à frente. Quero convidar a irmã França, a irmã Maria, para me ajudar. Vou convidar também o Francisco. E deixa eu ver quem mais aqui. O Flávio. Vem cá, Flávio. Vai cantar, Flávio? Eu chamo Eli. Vem, Eli, então, você, no lugar do Flávio. Homem de serviço aqui não falta. Os meninos com o vinho e as meninas com o pão. Venha, Maria, e venha, França. Isso, por favor. A última verdade, encostem aí, por gentileza, por um instante. Já podemos aí projetar a letra da canção e vamos cantando enquanto os irmãos vão distribuir. Olha, ouçam só isso, meus irmãos. A última verdade é que Jesus nos permite saber quem é Deus. Jesus nos permite conhecer a Deus. E o que eu estou dizendo é assim, que em termos práticos, o desejo do coração de Deus era se revelar a nós. Ouça isso agora. Lucas 22, 14 a 16. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Receberam o cálice e ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Irmãos, vejam só. Imagina Jesus, depois de tudo isso que nós falamos. Pode continuar tocando os irmãos, tá bom? E aí eles estão diante desse último momento. Jesus sabe quem é, da onde veio e para onde ele vai. Jesus sabe que a morte lhe espera. E ele fala assim: desejei ansiosamente por esse momento com vocês. Eu desejei muito que chegasse essa hora. E essa hora é a hora de eu ser sacrificado para que vocês tenham acesso ao Pai. Tomem o vinho. Peguem o pão, tomem meu corpo, eu estou pagando o preço do pecado de vocês, para que vocês restaurem a relação de vocês com Deus. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou eu quem vai fazer com que você volte a se relacionar com Deus. Sou eu. E eu tenho muita expectativa de que um dia, esse momento aqui, esse meu ato, esse meu gesto, o meu sacrifício por você,
seja comemorado na minha presença. Eu vou estar presente. Eu vou servir você. E o corpo que eu te dei para você, o sangue que eu derramei por você, e o amor que eu tenho e tive por você na eternidade, você vai encontrar nos meus olhos. Nós vamos comer juntos. Nós vamos nos sentar na mesma mesa. E eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Tomem isso e partilhem uns com os outros. Eu quero dar a liberdade de você de partilhar com seu irmão, com sua irmã, o pão e o cálice por um instante. E depois nós vamos agradecer ao Senhor por esses elementos que Ele deu em favor de nós. Tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Em memória do sacrifício de Jesus por nós, comamos o pão. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é uma nova aliança, uma aliança nova, uma nova forma da gente se relacionar no meu sangue, uma forma cheia de graça em graça, uma forma onde o favor de Deus está à sua disposição. Você não precisa ter mais medo de Deus. A plenitude de Deus derramou graça sobre graça diante dos nossos olhos em favor de nós. Em memória ao sangue de Cristo e essa nova aliança, bebamos o cálice. Deus nosso Pai, muito obrigado por Jesus, teu Filho amado. Obrigado por se fazer homem como nós, viver a vida que nós vivemos. Obrigado por saber de tudo que a gente passa. E obrigado por ter vencido o pecado, a morte, sendo obediente até a cruz. E com morte de cruz, o Senhor nos deu a vida. Não somos merecedores, Senhor. Reconhecemos que não merecemos tamanha graça, tamanha bondade, tamanho favor. Não merecemos, Senhor, mas o Senhor desejou que fosse assim, e por isso nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, por fazer de nós teus filhos e filhas, Senhor. Pai, aprofunda no nosso coração a compreensão do que tudo isso significa, Senhor, porque a nossa mente não pode entender a grandeza desse teu amor por nós. Nós só podemos cantar, Senhor, e eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti, Senhor. Nós não temos mesmo, Pai, condições de sobreviver sem ti. Tu és a nossa luz, tu és o nosso caminho, tu és a nossa alegria, a nossa salvação, tu és o nosso Deus, tu és a nossa esperança, Senhor, tu és a nossa vida. O teu amor é melhor do que a vida, Senhor. A tua graça, Senhor, nos sustenta, nos ampara, nos levanta, nos conforta. A tua luz nos dá entendimento, discernimento, Senhor. Senhor, em ti nós podemos todas as coisas por causa do teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado pela tua presença aqui. Teu Santo Espírito, que testifica com o nosso espírito de que somos teus filhos e filhas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que isso tudo, Senhor, seja impactante, seja uma visão de um grande deslumbramento, e que isso gere adoração ao teu nome e frutos para a tua glória, Senhor. Queremos ser mensageiros do teu amor, da tua bondade. Queremos ser, Senhor Deus, espelhos da tua luz, sal e luz da terra, luz do mundo, Senhor. Queremos ser como o Senhor é. Nos capacita isso, Pai. Acolhe nos teus braços agora cada um dos nossos irmãos, os que estão aqui e os que não puderam estar. Acolhe aqueles que estão, Senhor Deus, se sentindo vazios, enfermos, doentes.
Acolhe, Senhor Deus, a todos nós. Acolhe o nosso país, Senhor. Colocamos o nosso país diante do Senhor, com os nossos joelhos dobrados. Humildemente, Pai, te pedimos que tenha misericórdia de nós. E que a tua voz, Senhor, o teu amor possa transformar a nossa nação. Em nome de Jesus nós oramos. Te louvamos e te bendizemos. Amém e amém, Senhor. Glória a teu nome, Deus.